O que sabemos? Não, sobre masculinidades. E aí? A gente tá aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast. Date, uma conversa sobre masculinidades ou o que não sabemos sobre ela. E hoje nós temos um mega convidado, mas eu não vou falar agora, então segura aí um pouquinho a ansiedade, porque daqui a pouco ele chega e vai chegar chegando. Então, deixa aí com ele. Mas vamos lá fazer o exercício da audiodescrição. Eu sou um homem preto, estou com um macacão branco. Nas duas mãos. Eu tenho muitas tatuagens no braço. No braço esquerdo, eu tenho um bracelete na cor cobre. E no dedo anelar esquerdo também tenho uma aliança cobre. Eu uso um brinco dourado de argola na orelha esquerda. Eu sou um homem preto. Estou barbudo e meu cabelo é raspado. O que mais? É isso. Estou com a minha guia dos meus orixás de cabeça, que é Xangô e Oxóssi. E é isso. Eu sou o Marcel Silva, tô de frente aqui pro Tico nessa roda. Na verdade, a gente tá com uma roda numa mesa quadrada. Tem uma câmera em cima dessa mesa, é uma mesa branca. Tem um buquê de rosa aqui mais pra frente. Vocês vão saber pra que serve. Tô sentado aqui em um banquinho, eu sou um mano preto, de cabelo black, barba curta, mas meio detalhada, meio descolorida também. Tudo é meio aqui, tudo é meio. Enquanto eu falo, eu gesticulo, tô segurando o microfone com a mão direita. Nessa mesma mão, braço, eu tenho algumas tatuagens também. Tem uma aliança dourada, não é só o Tico que tem. Estou de blusa branca. Estou de blusa branca, um short acima do joelho, com desenhos e detalhes azul. E tô de tênis aqui, um tênis com uma meia na canela. E do meu lado direito desta roda está... O Lonan, tá ligado? Então, família, como dito, eu sou o Lonan. Aqui eu estou de camiseta roxa, com a calça bege, um tênis colorido. Não vou falar não. Tá? Tô com tênis colorido aqui. Sou um mano preto. Estou com um relógio no punho esquerdo, um anel no dedo indicador, com um símbolo aqui de Yin Yang, 2 pulseiras no braço direito, um anel também ali no anelar do braço direito. Estou com 2 brincos, um em cada orelha. Tô na régua, cabelinho como? Daquele jeitão mesmo. E uma risca na sobrancelha direita. Aqui do meu lado direito, quem é que tá? Quem é que tá? Chega daquele jeito pra nós. E aí, meu povo, prazer estar aqui junto com vocês. Bom, sou o Jairo, vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou um homem negro, de 48 anos, cabelos dreads assim na altura dos ombros. Uso um cavanhaque, também uso um óculos marrom, assim, tipo, pra trazer aquela harmonia com a cor da pele. Trazendo ainda um pouco dessa harmonia, a gente vai para uma camiseta caramelo, que traz aquele caramelo peláceo nosso. Essa palavra talvez não exista. Tô usando uma bolsinha de tiracolo, que ela também acompanha toda essa harmonia, com uma calça de alfaiataria, uma meia que traz o quê? Traz estampas africanas, que ela é vermelha e amarela. E um tênis que também acompanha a cor da camiseta, que é um caramelo, junto com uma parte branca. E eu acho que eu consegui me autodescrever. Eu tenho 1,88, estou sentado numa cadeira com um banquinho amarelado. Estou aqui sendo observado por 4 pessoas muito bonitas e simpáticas. Que isso? Olha, como que era
Pelo. Como que era? Talvez eu já tenha esquecido. Mas acho que é Pelácia. Ó, criou e deixou. Eu criei, joguei no mundo. É importante jogar. Quem estiver escutando já grava aí que vai ser a nova cor. A gente vai tirar a gente vai tirar uma foto no final, vamos postar essa foto. E aí você vai tentar identificar essa cor. Essa cor. Pronto. Aí coloca o nome de Jairo depois, né? Assinado Jairo. Tons Jairo. Tom Jairosos. Jairo, a gente está aqui nesse programa e aí a gente foi contemplado por um projeto chamado Utopia de Afetos. E aí dentro da ideia de Utopia de Afetos, a gente tem pensado masculinidades. E aí a primeira pergunta é, Jairo, o que para você é masculinidades? Caraca, é uma pergunta, né? Um perguntão. Porque é isso, né? Eu acho que quando a gente vai parar para pensar sobre masculinidades e vai direto pro imaginário coletivo da sociedade que a gente vive, a masculinidade ela está atrelada à questão da macheza, né? Do provedor, da pessoa que é forte, da pessoa que tem a garra de conduzir uma família, passar por tudo e por várias dificuldades e conseguir permanecer são. Mas, para mim, a grande questão da masculinidade é a gente pensar como que a gente humaniza tudo isso que foi colocado sobre esse conceito de masculinidade dentro dessa sociedade. Eu começo falando sobre isso porque quando eu vou parar para pensar masculinidade, eu tenho que pensar também os Jairos que pensaram masculinidade até aqui. Né? Então, eu sou um homem preto que passei por várias ideias do que poderia ser masculinidade e tentei agir, tentei me encaixar e tentei me enquadrar. Até chegar aqui com 48 anos e olhar a masculinidade de um outro ponto. Né? E esse exatamente é o ponto onde dá a ideia de uma construção sobre isso. Né? Quem sou eu nesse mundo e quem seria eu se eu não tivesse sido exposto a grande parte dessas referências que aqui estão, que são eurocêntricas, de uma ideia de provedor, de uma ideia de performar esse homem. Né? Então, ela é uma pergunta complicada, porque eu fico pensando sobre isso daí eu faço essas brisas muito loucas. Mas e que faz super sentido. Não compreendo. Faz parte. Você viu? E é interessante que Siri responde: sinto muito, não compreendo. Então, tá vendo? Ela não Faz compreende. parte, Ela parte. não- O que é? Achei ótimo. É complexo, tá vendo? Até pra ela, É complexo. até pra algoritmo. Alguém fala assim, então são 5 homens falando sobre masculinidade. Tô aqui, viu? E sim, eu não compreendo. Tô de olho em você. No clube do Bolinha. Eu ia falar justamente desse lugar que você trouxe na sua fala, no singular, né? E a gente tem proposto esse plural. Como é que você enxerga, então, a pluralidade dentro desse masculino? Pluralidade dentro desse masculino. Porque a ideia do projeto, a gente nem olha para... A gente, desde o primeiro momento, nunca foi masculinidade. Sempre foi masculinidades. Porque a gente tem esse lugar de olhar essas várias masculinidades. Não está aqui, mas dentro do coletivo, do núcleo, dessa coletividade, a gente tem um não binário. Que está com a gente também. Então é uma outra masculinidade dentro disso. Quem dirige o trampo é uma mulher. Então a produção é o feminino. Então tudo isso faz a gente pensar esses plural dessa palavra, né? Desse provedor. Que eu acho que é bastante forte e acho que a gente passou por esse lugar. Em algum momento a gente passa, a gente tem que ser o provedor, a gente tem que ser o macho alfa do rolê. E aí agora a gente está nesse lugar de repensar e olhar para suas masculinidades. Como é que é? Essa pluralidade, né? Cara, eu penso assim, as masculinidades, né? Quando eu vou tirar o meu ponto, eu vou tentar pegar o meu ponto de vista aqui, partindo dessa
origem em comum, que é a África, Brasil, esse entroncamento juntamente dessa, como eu posso dizer, dessa violência que também a gente sofreu, que foi a escravidão e tal. Mas quando eu penso sobre masculinidade, isso daí pra mim eu acho que sempre esteve, né? Sempre esteve. Eu acho que em qualquer comunidade o que a gente tinha eram comportamentos aceitos e comportamentos não aceitos dentro da ideia que esses seres humanos iam performar ali. A gente vai ter várias formas de sociedade, várias formas de comunidade, onde o homem ele vai ser visto de uma forma, né? Dentro de uma mesma comunidade, você vai ter o homem que vai ser o caçador, vai ter esses homens que são os caçadores. Dentro dessa mesma comunidade, você vai ter aquele que é o ancião, que vai trocar ideia. Dentro dessa mesma comunidade, você vai ter o que vai ser o que vai cuidar de você, que vai cuidar das suas feridas. Cada homem desse tem uma perspectiva diferente baseada naquilo, mas socialmente ali eles vão buscar se comportar dentro desses paradigmas, dentro desses rolês todos, assim. Aqui eu penso, quando eu olho para as masculinidades, a gente vive num país, né, que infelizmente ele é absurdamente violentado de todas as formas, né? Então a gente pode pegar todas as masculinidades aqui, elas passam por traços de violências muito fortes em relação às suas existências. Então, enquanto coletivo, ela meio que vai funcionar. Eu tá, inclusive, só trazendo aqui para a pauta que eu acabei de assistir, todo mundo tá falando isso daí do Adolescência, que é uma série. E sem trazer spoiler, mas é uma série que ela vai falar que independente, às vezes, da sua própria criação, a sociedade ela também vai educar, né? Então eu acho que pensar as masculinidades é isso. A gente está dentro de um padrão, de uma ideia do que ser o masculino, que vai afetar todo mundo, homens, mulheres, independente de gêneros e olhares, que vai afetar todo mundo. A gente está num ponto, alguns homens que estão tentando desconstruir isso para criar um lugar muito mais afetivo, muito mais humanizado, né? Que eu acho que talvez é o que a gente também está tentando buscar. Mas o meu olhar sobre isso é um olhar exatamente disso. Hoje eu compreendo, hoje o Jairo de hoje compreende a complexidade coletiva de ser homem. Porque o que está posto aqui é uma forma dura, é uma forma desse provedor, dessa pessoa que não precisa trocar muita ideia, que se abstém dos diálogos, que se vê como um braço de execução, né? E que um braço de execução e de ordem, né? E todo o sistema ele vai sofrer a partir disso, porque os homens que não vão ter a ordem vão sofrer as ordens e vão ser vão querer ser uma coisa que eles não foram postos para ser, e aí a gente vai ter um monte de desacertos, violências, insatisfações, frustrações. Então, pensar as masculinidades é pensar nessa sociedade doente que a gente vive, né? Não sei se eu respondi. Eu me perco. A gente, falando de masculinidade, surge muita figura do homem, né? Do homem. E aí tem uma pergunta que eu acho que é interessante. Quando é que você se entendeu homem ou quando é que você se entende enquanto homem diante dessa sociedade também? E o que te faz entender homem? O que me faz me entender homem? Muito interessante. Cara, quando eu vou pensar, vou tentar ir lá pra trás, eu acho que começa com... Acho que quando... É muito louco, isso daqui é pesado. Mas eu acho que é quando você sofre o peso de ser julgado como mulherzinha. Você fala, a primeira série, a segunda série, aí na terceira série, a ofensa ao masculino é o feminino. E a partir desse momento você chega e fala, eu sou um homem. E se eu sou um homem, eu tenho que me comportar como tal. E é nesse período que muitos homens, pais com seus filhos, param com os carinhos e com as trocas mais próximas. É nesse período onde esses meninos começam a trazer brincadeiras muito mais violentas, né? Então eu acho que, tipo assim, eu acho que esse talvez foi um momento que eu percebi. É o momento que você percebe que você precisa se proteger de outros homens, que você precisa se impor. Então eu acho que pra mim veio muito nesse período, assim, no final do primário, no final, quando eu... E eu não fui um menino que cresceu sabendo me impor, né?
Então, num primeiro momento, tipo assim, eu sofri as violências desse tratado nosso de masculinidade e com o tempo eu falei assim, caraca, eu preciso performar um masculino para não deixar dúvida nenhuma de que ninguém pode adentrar o meu território. Que é a formação básica de uma ideia de masculinidade, inclusive é isso, é o territorialismo, né? Então acho que é a partir desse período, assim, tipo, no primário, que eu fui me perceber homem. Caraca, dá pra perceber ali, assim, vindo da fala, que ele parte de um lugar de defesa, né, também, né? Porque, como falou, é mais territorialista, então é preciso performar tal coisa, porque se eu não fizer isso, vão meio que passar por cima de mim, sabe? Exatamente. E aí, se fosse entendido de tal maneira que cada um é o seu singular e pode vivenciar e fazer aquilo que realmente quer, não seria necessário ter esse negócio, né? De tipo, não, eu vou Não. aqui, pai, pum, e já era, saca? E aí... Enfim, é isso, sabe? Vem nesse lugar mesmo de... Calma, vou me defender. E aí, como isso também ele é complexo, porque parece que a partir desse momento que tem essa parte, vai para um outro também. Meio que isso vira um espelho, se é assim, se pode se dizer. Até a gente depois entender agora, já na idade que estamos, no momento de estar aberto para parar e falar, não, pera, isso que eu estava fazendo lá atrás é completamente machuca, né? Causa feridas. E aí a gente está nesse lugar de, calma, vamos voltar, vamos entender, porque não precisa ser dessa forma, né? Uhum. E aí, contrapartida, a gente também faz uma pergunta de o que é o afeto, sabe? Onde que a gente entra no lugar de ser afetuoso, sabe? Uhum. Quando você entendeu isso, recebeu isso, quando você entendeu isso? Tá. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que nasci num berço muito afetuoso. Bastante afetuoso. Inclusive, mesmo os homens com suas limitações, ali eram homens afetuosos, né? E eu sei que, infelizmente, eu faço parte de um recorte bem pequeno, né, de homens que estiveram presentes, que estavam presentes, né? Tipo, meu avô, eu conheci meu avô cuidou das minhas mães, da minha mãe, das minhas tias, a história da minha avó, de um pai que cuidou dela e do irmão, porque a mãe tinha falecido. Então, traz muito esses recortes, mas na mesma medida tem esse lugar desses homens também serem homens mais fechados, né? Foram homens que cuidaram, que tiveram seu cuidado, que mostraram seu cuidado, mas que foram atravessados pelas outras tantas coisas, como o alcoolismo, mas não o abandono, né? Então, os momentos que eu tenho, quando eu penso para essa minha masculinidade relacionada ao afeto, né, eu tenho um pai presente, né, que até hoje é um cara que se faz presente. Então, essa troca desse homem dentro da família, buscando fazer coisas pela família, isso daí já me vem num lugar mais seguro, não é? Agora tem o Jairo para o mundo, né? Aí o que o mundo vai me mostrar, né? Aí, como o mundo vai me ensinar, que é isso que eu tô falando. Foi aprender cedo o que era masculinidade, foi aprender apanhando, foi aprendendo tendo medo, indo comer lanche no banheiro, tendo medo de fazer isso e aquilo. Eu não era um cara extrovertido, eu não era um menino extrovertido. Então eu fui aprendendo tendo medo. Eu falei, preciso ganhar força sobre isso. Mas o afeto, essa construção afetiva, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que talvez a gente vai ter como unânime, a nossa referência são as mulheres. Né? As nossas referências são as mulheres. Então, por isso que eu penso, quando eu vou parar para pensar, dessa violência que a gente sofreu, de partir de uma cultura, na sua maior parte, matriarcal. Quando a gente vem para cá, o patriarcado
eurocêntrico, ele vai nos mostrar outra coisa, que a gente deve desrespeitar as nossas matrizes. Ou melhor, não é que é desrespeitar, você não deve considerar. A partir daí, só morro abaixo. Né? Mas essa ideia, essa construção de afeto vem das mulheres. A construção de afeto vem através da arte também. Porque é através da arte que as primeiras músicas você vai escutar, que vai falar de amor, que vai falar de um carinho, que vai falar de um... Ai, você, poxa, olha isso aqui que bonito, vai me tocar, mas aí eu vou poder abrir para todo mundo. Eu lembro, olha só que fita. A primeira artista que isso fundamentou mesmo o meu caminho, até a forma como eu me expresso em arte, que foi Maria Bethânia. Maria Bethânia, assim, tinha um livro, o disco Pássaro da Manhã, que tinha uma poesia que ela recitava, que era uma poesia de Fernando Pessoa. Agora eu não vou lembrar o nome da poesia. Eros e Psique. E aí ela falava da Eros e Psique, que é muito bonita essa poesia, e eu amarrado naquilo, escutava direto. Aí quando eu tava mais ou menos na 5ª série, sei que lá eu gosto de Maria Bethânia. Eu lembro que na época já tinha essa referência. Eu gosto de Bethânia. Você é viado, então. Entendeu? Ali não tinha uma desconstrução sobre qualquer outra coisa. Vou me fechar, não vou falar pra ninguém que eu gosto de Maria Bethânia. Entendi que isso daqui, ó, Maria Bethânia, algumas outras pessoas falam e faz, eu não devo comentar tanto, trocar tanto. Tenho que guardar pra mim. Mas afeto também veio através da arte. Seguir esse caminho assim de afeto, né? Que também é uma das nossas pesquisas. Diante o coletivo, a gente fala sobre sonhos, né? Sobre a possibilidade de sonhar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é o sonho, né? Para essas pessoas pretas, qual a importância dos sonhos nessa sociedade, né? Que a gente vive agora, ou na criação de uma nova sociedade que sonha. Caraca. Uma sociedade... O sonho, né? O sonho... Eu tenho um sonho. Martin Luther King. E esse sonho, quando coletivo, quando parte de uma perspectiva negra, afrodiaspórica, o nosso sonho ele está relacionado à libertação. Né? A felicidade é a liberdade, o amor é a liberdade, a prosperidade é a liberdade, porque você só vai conseguir uma coisa quando você passa pelo coletivo e quando essa ação traz benefícios, quando vai trazer benefícios para o seu povo. Então acho que os meus sonhos, quando eu vou parar para pensar nos meus sonhos, eu penso sobre isso. Né? Eu sou bem sonho de Miss. Quero a paz universal. eu quero a paz do meu povo, eu quero a paz do meu coletivo. Né? Eu sou um sonhador, né? Eu sou um artista, eu sou um poeta. Então, o sonho faz parte da minha construção de narrativa. O sonho faz parte do chão que eu piso. E o meu sonho, sendo artista, eu quero fazer o quê? Compartilhar o meu sonho com outras pessoas. Porque eu sei que dentro da sociedade que a gente vive, principalmente pessoas negras, os nossos sonhos são castrados. Né? E até quando eu uso o castramento, a gente também vai para o masculino. Homens acabam não tendo sonhos profundos, porque foram castrados e colocados num lugar onde ele só precisa executar coisas para que outras coisas aconteçam que se permaneçam seguras naquele lugar. Mas quando eu penso nos meus sonhos e eu olho para os meus e eu vejo que a gente compartilha os mesmos sonhos. Às vezes a gente só não conecta os sonhos. Eu acho que essa é a grande questão. Mas a gente compartilha dos mesmos sonhos, né? A gente quer ver nossa família bem. A gente quer ter tudo na mesa. A gente quer ter, como diria a Mano Brown, o estoque, o tênis, não sei o que lá, e fala de um monte de coisa. Todo preto como eu. Deseja um terreiro no mato só seu. Né? Quando ele está falando isso, ele está falando exatamente da propriedade, da possibilidade da gente não ser expulso, da gente não ser trocado, da gente não ser invisibilizado. Então, eu acho que o meu sonho, ele está nesse lugar, sem hipocrisia. Né?
mesmo sabendo que eu vivo dentro de uma sociedade que individualiza cada vez mais as suas perspectivas de sonhos e colocam num lugar muito duro, que é um lugar material, que é um lugar capitalista, né? A partir do momento que a gente foi infectado e a gente vive dentro disso, o capitalismo ele obriga a gente a desejar o sucesso individual. Né? Você está dentro do jogo. Eu estou dentro, todos nós estamos aqui, mas o que eu faço dentro desse jogo? É esse lugar, continuo sonhando e continuo fazendo para que os meus sonhos eles consigam atingir as pessoas. Style. Bem pancada, assim. Deixa eu tentar formular aqui a parada. Porque são... Como falou, né? Nossos sonhos eles são castrados, ao mesmo tempo que vejo num sentido de financiar ele, né? Então, a gente indo para essa questão de pessoas pretas, a gente financia. Então, a gente tem que ir para um lugar onde esse capital ele se torna mais acessível, são nesses subs para gente, mesmo que a gente tenha estudo, mas vão servir os subs. E aí, a gente vai viver a arte, que é uma forma, sei lá, a gente consegue conectar aí também com uma forma afetiva, porque fala de autocuidado. Então, quando a gente está fazendo arte, a gente está sendo afetuoso com a gente mesmo, né? Então, a gente precisa viver essa questão dupla, né? Ter essa dupla rotina de, ok, estou aqui nesse lugar, vou chamar de quadrado, para poder, sei lá, ter um momento meu de afetividade comigo mesmo, que a partir disso que eu acredito e tenho um sonho, que isso vai se tornar real, eu consiga conectar uma outra pessoa para a gente poder viver, sei lá, um mesmo sonho junto, seria? Esse mesmo lugar de afeto, porque se é a partir da música, sabe? Uhum. Acredito que quem está em lugares já alcançados, quando a gente cita as pessoas que a gente cita, elas já vivem já desse afeto, né? Dessa arte, ok, estou compartilhando com você o meu sentimento, sabe? E acredito que isso vai te conectar de alguma forma, sacou? Eu acho que trouxe essa paradinha assim. Legal, senti. Legal, caramba. Ô Jairo, você anda sonhando? Eu sonho. A todo momento eu ando sonhando, porque eu acho que é necessário, né? É isso, volto a dizer, sou suspeito, sou artista, né? Um artista com vários ideais, como tantos e outros. E eu sonho, né? Sonho a todo momento. Sonho em conseguir fazer com que o meu trabalho ele vá adiante. Eu sonho com que as minhas filhas estejam bem e prossigam bem, que a minha família esteja bem protegida. Eu sonho que a gente consiga criar pactos mais fiéis com o nosso povo, que a gente consiga... A todo momento eu sonho com o amor. O amor. Eu sonho a todo momento, assim, tipo, eu acho que a minha vida ela é uma grande construção de sonhos, né? Por isso que eu falo, não tem como eu tirar, quando você vai perguntar pra mim, é isso, né? Eu sou um artista e não é uma profissão, né? Não é profissão. Eu preciso ganhar dinheiro, né? Preciso rentabilizar a minha arte, mas ser artista não é pra mim minha profissão. Ser artista é quem eu sou, né? Porque quando eu vou parar para pensar, agora brisando rapidinho aqui, quando eu vou parar para pensar dentro da cultura mesmo africana e tal, a gente não sei se a gente se considerava artista dentro de todos os movimentos e manifestações, performances artísticas que a gente já fazia dentro do coletivo. A gente existia dentro daquilo, né? A gente existia. Um dia eu estava com um grande mestre, que ele já partiu, que é o mestre Lumumba. E eu fui...
visitar ele lá nas terras dele. Ele morava ali em São Luís do Paraitinga, um terreiro grande dele. É um cara que foi professor, lecionou na universidade, um grande artista que conseguiu comprar umas terras e juntou outros filhos para comprar as terras no mesmo lugar. E eu tive a oportunidade de visitar esse lugar. E o mestre Lumumba, num dia de noite sem luz, fogueira em volta, botou uns tambor para esticar o couro. E a gente ficou batendo papo e ele falou uma fita. Ele falou, tá vendo isso aqui, ó, que a gente tá tendo? É o que a gente sempre teve. No final de um dia de trabalho, a gente sentava em volta da fogueira antes de dormir e contava história, batia papo, trocava ideia, olhava um no olho do outro. Isso pra mim é um sonho, conseguir retornar a um lugar disso também. Tá ligado? Isso é um sonho, uma grande utopia. É conseguir a gente se conciliar de uma forma onde ninguém seja estranho, né? O sistema gerou na gente, esse sistema que a gente vive, gerou na gente a estranheza. A gente nunca sabe quem que tá ali, a gente sempre tá desconfiado. Isso mina o afeto. O sonho tá nesse lugar, a utopia tá nesse lugar, para que a gente não se veja como estranho. Sabe? Aí as trocas elas vão ser, mais fluida. Ao sonho do amor universal. Ó, Miss. Eu acho que é tudo isso. E nesse nosso podcast, quer falar alguma coisa, Ti? Nesse podcast, a gente vem presenteando as pessoas que são convidadas com uma rosa. Ah, que lindeza! Aquele nossa mesa que eu falei logo no começo que existia uma rosa. Eu quero que você pegue escolha uma delas para você, para que a gente presenteie. E que desejamos muita rosa nos seus caminhos. Obrigado. Muito amor, muitos obrigado. sonhos. Ouvir você falar me encoraja e no olhar de poesia. Diferentemente de Malcolm, que me inspira no lugar de militância, uma criança de 10 anos, você, com seus 48 anos, me inspira a olhar esse olhar poético. Como é que eu enxergo essa vida de maneira poética, né? O que ela tem para nos oferecer ou o que eu tenho para contribuir com ela, essa troca. Então, te ouvir falar me trazia muito esse lugar de maresia, de poesia. Então, muito obrigado. Muito obrigado por essa escuta. E aí eu queria que você desse suas últimas considerações. Últimas não, que nada se finda desse mundo. Neste podcast, neste momento, que você trouxesse impressão, deixasse aí seu registro. Sim. Para além de toda essa poesia que foi esse tempo. Eu estou muito feliz de ter sido convidado. Falar sobre isso, para mim, é um assunto que é importante demais. Às vezes eu me perco, será que eu estou falando? Será que eu estou conseguindo chegar em algum lugar? Mas eu acho que é exatamente esse se perder que é o comum, porque, volto a dizer, a gente, enquanto homens, a gente foi construído dentro de uma realidade que, por milhares de anos, não foi a nossa, quando a gente pisou aqui nessa terra. E a gente está tentando encontrar alguns, e esses alguns estão tentando pensar, reflexionar sobre isso, para que exatamente a gente consiga afetar afetivamente outros homens para dentro da discussão e compreender que a gente precisa construir uma nova concepção de masculinidade a partir da humanização de quem nós somos e da valorização das trocas, da fala, do se permitir, da vulnerabilidade, compreender que isso não tira a nossa força. E se a gente se debruçasse para compreender um pouco mais de história de África, principalmente e indígena, a gente vai olhar para masculinidades onde não exerceram esse papel que a gente está acostumado a ver nos filmes, nos livros, mas na maior parte dos filmes, porque foi o que educou a gente. Pelo menos de uns bons 40 anos para cá, né? A propaganda sobre o que é ser homem. Então, acho que é isso, a poesia,
a minha ideia de poesia, quando eu comecei a fazer poesia, quando eu comecei a engatar mesmo, foi eu preciso colocar um outro lugar que não seja o duro, literalmente, seja ele fálico, seja ele sentimentalmente, que não seja esse lugar, que seja um outro lugar, que seja o lugar da flor, que dá uma flor para um homem, não seja apenas dar uma flor para um homem afetivamente, ou qualquer outra atitude que a gente tiver que saia do protocolo que foi imposto. Então, eu fico feliz de participar de conversas assim, com caras que estão pensando sobre isso, que estão vivendo isso, que estão se questionando e que estão trazendo isso para a mesa. Eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo. E vamos continuar, que só não pode parar. Oh. Pô, que da hora. Vai chegar? Pode falar? Já é. Então, tipo, tô muito feliz, assim, muito grato pra caramba pela troca que rolou, pelas diversas coisas. A cabeça tá, tipo, num processo aqui muito grande de tentar assimilar tudo que foi dito, né? Desde do nosso começo do dia até aqui. Acredito que vai ter mais coisas ainda que vão reverberar. E é isso, foi muito rico. O que fica pra mim, assim, também é como que eu vou conseguir passar isso adiante, sabe? O conhecimento e tudo isso que foi enriquecido não fique só aqui. Então, conhecimento que parado não serve pra nada. Então, só quando ele, de fato, passa para os próximos que ele faz sentido. Então, novamente, muito obrigado. É nóis. São muito tempo aí, né? Esse desse ponto rolê. E é isso. Não lembro se a gente falou quem somos no começo desse podcast aqui, mas nós somos o núcleo dos menor. É bom Sacou? sempre se reafirmar. É bom. É bom. Se caso... Me surgiu essa dúvida. Falamos, mas é bom falar de novo. Beleza. E é isso. Eu acredito que eu paro por aqui. Ah, que tudo. E tudo em vários sentidos. Eu, de cá, fiquei bastante convocado à poesia também, mas ao mesmo tempo, esse meu eu lírico, ele é da luta, né? E que não que a gente não esteja lutando, porque eu acho que a gente está lutando, porque quando a gente está aqui reunido, pensando, 4 homens pretos, mais o Cauê, mas todo mundo que já passou aqui, mas todo esse processo é de sonhar, né? Então a gente está sonhando junto. Então a gente está dentro dessa ideia de poesia, dentro dessa retomada, dentro desses outros caminhos de pensar a gente, né? E repensar os futuros possíveis. Lembrando que lembrando não, né? Vou contar para vocês que eu tenho dificuldade com a palavra futuro, porque me parece que é tão distante, que aí eu tenho sempre pensado nesse lugar do presente e do passado, né? Isso aqui para mim é o que vale. O que eu estou construindo está no meu passado, porque é aquilo que eu fui, e acho que você convoca e traz isso na sua fala, porque tudo aquilo que você foi enquanto jovem te construiu hoje, tudo aquilo que os Jairos foram, e foram vários, também te construiu hoje, e te faz ser, esse homem. E aí eu tenho, acho que hoje eu tenho repensado essa figura do homem, né? Eu estou pensando que figura melhor dessa masculinidade, ainda estou pensando nessa palavra para me trazer, e eu gosto muito desse momento, dessa entrega da rosa, porque é isso, né? São homens pretos presenteando um outro homem preto. Isso é tão profundo, tão valioso, que quantas vezes a gente não recebe, né? E se recebe. Eu ainda acho que eu recebi flores uma vez na vida, mas é muito louco isso. Já dei muitas flores, mas eu recebi uma vez na vida. E é muito doido isso, né? Porque eu comecei dizendo, e vou voltar nesse lugar, de que esse projeto ele tem camadas, e várias camadas visíveis e as camadas invisíveis. Esses presentes são do mundo invisível que me traz. E que a gente partilha e compartilha.
E muito mais do que compartilhar, a gente conflui. Que aí eu trago o Nego Bispo para essa roda aqui. E na ideia de que a gente está confluindo, sabe? Trazendo para isso aqui a confluência dessas águas. E água que é feminino, e água que é mulher, e água que é tudo, né? Porque sem ela a gente não vive. E aí eu fico pensando quão valioso é esse olhar do... Você foi uma das pessoas que trouxe mesmo esse lugar do feminino. E o feminino é muito importante para esse lugar enquanto homem. Então, eu sou homem porque tenho. E tenho essas que estão juntas. E essas águas que são externas. E que às vezes a gente tem medo de externalizar. E que às vezes a gente tem medo de lidar com ela, né? E aí quando eu falo desse lugar, desse medo, é o lugar do... do viado. E aí é o feminino que traz, esbarra nesse processo. Então eu fico muito feliz por ser viado, mas feliz também por todo esse processo de escuta mesmo, sabe? Que me faz pensar. E eu gosto, enquanto artista, sonhador que sou, ainda tô lutando. Então tô nesse processo de como pegar tudo isso e ir, né? E seguir. E aí eu agradeço mesmo, de fato, essas possíveis reflexões nesse momento aqui agora. Então não sei nem se tá fazendo sentido tudo isso que eu falo. Porque eu tô organizando agora, então tá tipo... Mas é muito bom te escutar, de verdade. De verdade, de verdade. Muito obrigado, fico feliz. E existe aí a possibilidade do erro, né, que é apresentada também. De fazer e errar, né? O homem preto sempre está colocado no lugar do acerto. Não, você precisa acertar. E aí na sua fala agora você deu... Nossa, assim, eu fiquei ouvindo assim, muito griot, muito sábio, da possibilidade do erro. E que só errando que a gente vai aprendendo, né? Como é que a gente aí invoca Exu para falar que o erro se torna acerto, né? E aí é muito lindo tudo isso. Agradecer também porque hoje é o nosso último deste projeto podcast. Agradecer ao Estúdio Búfalo pela parceria, tá? Agradecer o Cauê que tá aqui nas remixagens. Como eu posso te falar, Cauê? Fala aqui com a gente. Gravando. Ah lá, gravando. Técnico de som. Porque eu não sou nada tecnológico, gente. Eu tenho 27 anos, mas sou muito analógico. Então, agradecer ao espaço também, essa parceria. Agradecer a possibilidade de conversar e aprender tanto. E aí eu já tô... O bom dessa multimídia, né? Desse lado tecnológico, é que a gente pode voltar e aprender outras coisas. E eu quero ouvir de novo esse mesmo podcast. E aí... o que me assusta também como futuro, mas como possibilidade de, tipo, nossa, de pensar o que já foi passado. E aí vai estar no presente. Então, também tô curioso para ouvir tudo isso que está sendo gerido e gestado de forma aqui, diante da sociedade masculina, lá no futuro também. Essas águas que parte também desses corpos, dessa sociedade eurocêntrica masculina. Para mim é um negócio muito interessante agora. Aí é outra pesquisa para mim também, outro projeto pra gente discutir, outro podcast pra gente conversar. Mas eu acho que... Alguém mais quer falar alguma coisa? Então a gente agradece a escuta, agradece o espaço, agradece a todas as pessoas que passaram por aqui no dia de hoje. Obrigado, Ti. Obrigado, Olonan. Obrigado, com que não tá aqui agora. Obrigado, Jairo. Obrigado, Cirilo. Obrigado, Malcolm. Nossa, gente, Cauê é tu. Cauê é a pessoa que tá mexendo no áudio. Malcolm, obrigado, Ana Paula, pela presença. Obrigado, Amanda, pela direção desse projeto, que vai estar lindo. Daqui a pouco estamos estreando. Aliás, tem data pro mês que vem, tá? Mês de abril. Não sei quando vocês estão ouvindo agora, mas mês de abril de 2025 a gente estreia. Segue a gente nas redes sociais, que é... Núcleo dos Menor. Então segue lá pra acompanhar todo mundo. Jairo, deixa suas redes sociais aqui pra gente também. Minhas redes sociais, eu coloco lá Jairo Pereira Oficial e você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, como é o nome? TikTok, no Spotify, bota Jairo Pereira, você vai encontrar Jairo Pereira. Você coloca também a Aláfia, daí você também vai encontrar o meu trampo com a Aláfia.
Brabo. E vamos que vamos. Tô em todo que é lugar. Mete no Google e já era. Uma coisa que eu tava dizendo agora que veio na cabeça, então eu vou falar. É que foi muito doido passar por esses 3 episódios e ver 3 figuras diferentes. Que eu começo, acho que numa juventude, numa infância, e aí a gente termina num outro Uma lugar. experiência. Que é a experiência, que é o tempo, né? Então eu agradeço muito ao tempo e a esse espaço. De fato, e o quanto é importante escutar essas 3 energias em figuras diferentes, mas que permeiam o mesmo lugar. Isso foi muito bom. Mas... É isso. Ficamos por aqui então até breve. É isso. A voz até engrossou. O que sabemos? Não, não. Sobre masculino.